Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Grande final aqui entre Magnus Carlsen e Arjun Erigaisi aqui no Meltwater Champion Chess 2022, tá bom galera? E como é que é esse formato aí? Serão 4 partidas rápidas hoje e eu vou mostrar uma delas e tem o vencedor do match. Amanhã, independente do resultado, tem de novo aí o match de mais 4 partidas e aí o vencedor aí, né, dos matches é o campeão, né? Venceu o match hoje e o outro venceu o match amanhã, o que acontece? Aí vai para as partidas lá de Blitz, desempate, Armagedon e tudo mais para desempatar, tá bom? Vamos dar uma olhada numa dessas partidas aqui, galera, que vai acontecer alguma coisa aqui realmente surreal. Vamos dar uma olhada. Só pode ser surreal, né, galera? Porque a gente tem aqui dois gigantes. O Arjun Erigaisi tá brilhando aqui no torneio. Jovem jogador, 19 anos de idade, brilhando esse indiano, né? Realmente aqui a gente vê que não à toa são os finalistas aqui. Foram os dois jogadores que mais brilharam. O Magnus Carlsen parece que tá passeando aí, né? Veio a passeio aqui. Vamos dar uma olhada então. O Arjun Erigaisi aqui tem as peças brancas e abre aqui com o peão do rei, né? E antes de mostrar aqui a partida, só um detalhe. Se você também quer melhorar no jogo de xadrez, né? Realmente sentir um progresso no seu nível de jogo, né? Melhorar o seu entendimento, melhorar o rating, melhorar a performance e tudo mais, aproveita, a gente tá fazendo aí uma condição especial para quem quiser adquirir o combo de 10 cursos com o grande mestre André Diamante, tá bom? 10 cursos pelo preço de um, com acesso vitalício, um conteúdo muito legal de abertura, meio jogo, tática, cálculo, finais, enfim, conteúdo bastante interessante aí para você melhorar no jogo, uma trilha bem legal, tá bom? Aproveita aí a dica, o link tá aqui na descrição do vídeo e vamos ver como é que o Magnus Carlsen vai responder. O que vocês acham que ele vai responder aqui? É isso mesmo, E5, Magnus Carlsen em geral aí responde com o peão rei, né? Cavalo F3, cavalo C6, convidando aí para uma italiana, para uma Ruy Lopes, né? Italiana seria bispo C4, uma Ruy Lopes seria com bispo B5 e aqui o Erigaisi joga com a abertura italiana bispo C4. E o Magnus Carlsen joga com cavalo F6 e aqui a gente tem, olha aí, não Rafa, toda vez você faz essa piada, né? Igual o Gambito Evans, também tem algumas posições aí que a gente fica torcendo para acontecer umas coisas assim, mas não, aqui o Erigaisi simplesmente protege o peão central aqui com D3. Bispo C5 pelo Carlsen, C3, D6 e depois de roque A5, Magnus Carlsen evita aqui o lance B4. O bispo G5 foi jogado, crava o cavalo, H6 questiona o bispo volta para H4 e aqui bispo D7 pelo Carlsen. Nota que o Carlsen não fez aqui o roque, poderia fazer roque, poderia jogar G5, mas o Carlsen em geral faz lances que os seres humanos não entendem, né? Então aqui ele joga bispo D7, simplesmente. Aqui torre E1 foi jogado e agora o bispo A7, tá? Então aqui é um jogador diferente, não à toa é o campeão do mundo, né? Cavalo de BD2 e agora G5 atacando o bispo só tem uma casa em G3 e agora o cavalo manobra aqui para casa de E7. Que é isso, né? O Magnus Carlsen não se comprometeu ainda com o roque e já vai manobrando aqui o cavalo. Erigaisi estoura o centro com o peão D4 e agora cavalo G6 traz mais uma proteção para o peão central. Peão toma e cavalo em F1. Erigaisi também vai manobrando o seu cavalo para outros lares aqui na ala do rei. Só um segundo, galera. Alô? Muito bem, galera, Magnus Carlsen segue aqui com dama em E7 e agora não fica muito claro se ele vai fazer o roque curto ou vai fazer o roque longo e aqui cavalo em E3 foi jogado, trazendo o cavalo aqui pro jogo Erigaisi. Grande roque foi a decisão aqui do Magnus Carlsen, já colocando todo tipo de ameaça. Aqui o Erigaisi se preocupa, joga com dama C1 e torre de H em E8, Magnus Carlsen traz a torre para a coluna E, né? Isso é bastante interessante também de observar em geral. Você quer deixar a torre, traz a outra para a coluna G e mantém as torres na ala do rei, né? Não, aqui o Magnus Carlsen joga do jeito que ele acha melhor. Torre de H em E8 foi jogada. E aqui B4, o Erigaisi parte para um ataque aí na ala da dama. A4 mantendo a coluna B fechada, o cavalo pula para a casa de F5 e aqui, em geral, você vai querer executar aqui esse cavalo, mas nessa posição isso não seria bom, né? Porque afinal de contas, aqui o cavalo estaria atacado e além de tudo tá caindo aqui o peão central, né? Então aqui o Magnus Carlsen tem que ter cuidado, ele simplesmente recua a dama agora com dama em F8 e aqui dama C2 foi jogado, conectando as torres e trazendo mais uma proteção para o peão central e também para a casa de F5. Cavalo em F4 foi jogado pelo Magnus Carlsen, temos torre de A em D1 e aqui bispo por F5, olha a loucura agora, aqui é o seguinte...
O Erigaisi vai para uma ideia bastante interessante aqui. Ele faz esse lance dama por A4 agora, que é bem legal, né? Você fala, bom, mas ele precisava recuperar a peça aqui. Então o ponto todo é o seguinte, agora começou a calculeira pesada, né? E o Magnus Carlsen, na verdade, ele faz esse lance aqui ao toque, e o Erigaisi já gasta alguns segundos para responder, né? O Ralf, por que ele não capturou aqui direto? Poderia, né? Poderia simplesmente recapturar e seguir dessa maneira aqui, por exemplo, com E4. E aqui tem um bom jogo aqui com chances para os dois lados, ainda uma calculeira aqui envolvida, né? Mas aqui o Erigaisi prefere simplesmente jogar com dama por A4. E qual que é o lance todo? Ele captura um peão e mantém aqui duas peças atacadas, ele vai recuperar a peça, a não ser que o Magnus Carlsen encontre um milagre aqui, alguma coisa, um recurso muito inesperado, né? Por enquanto torre por D1 e agora a torre por D1, simplesmente trocaram as torres, mantendo a situação onde o Erigaisi quer recuperar uma das peças, e aqui o Carlsen joga com rei B8, protegendo o rei, trazendo a segurança aqui para o bispo, e aqui então o Erigaisi vai recuperar a peça com E por F5. Magnus Carlsen segue com E4 atacando o cavalo pula para a casa de D4 e aqui E3 jogado pelo Carlsen, tentando aí danificar a estrutura de peões aqui do rei. Temos aqui F por E3, a captura do peão, torre por E3 e bispo F2. Galera, nessa posição que o Erigaisi joga isso, as pretas só tem um lance bom. Qualquer outro lance aqui não é bom, né? Por exemplo, vou tirar a torre aqui, ó. Vou jogar a torre 8, por exemplo, colocar a torre em segurança. Aqui as pretas estão levando checkmate. Você consegue encontrar? Você consegue entender o perigo desse lance bispo F2? Olha aí que legal, né? Olha aí que bacana. As brancas vão dar mate aqui, ó. Cavalo C6, por exemplo, com cheque. E depois aqui de peão toma dama por A7 e cheque. Seguido de... Você escolhe aqui dama em A8 ou bispo em A6, checkmate, tá? Então a posição é perigosíssima. Aqui o Magnus Carlsen joga agora com o lance dama em E7, protegendo aqui a torre. Mas vocês... o impressionante dessa posição é que a gente fizer uma engenharia reversa, tipo, você só pode jogar E3 e depois torre por E3 se você viu que depois de bispo F2 você tem que jogar dama E7, que é o melhor lance. Então isso aqui é bizarro, é você voltar e entender que o Carlsen teria que ter calculado tudo isso, né? E agora a partida seguiu com o bispo por E3, o Erigaisi fala, passa essa torre pra cá. No entanto, o melhor lance aqui seria jogar com o bispo F1, não é muito fácil de entender isso, mas a gente vai chegar lá aqui durante o vídeo. Mas aqui ele teria que se recuar e se proteger, tá? Essa seria a melhor opção aqui das brancas. E depois de um lance como cavalo G4, por exemplo, as brancas não poderiam capturar a torre, senão tá vendo checkmate aqui em poucos lances, por exemplo, aqui, ó. Tem aquele mate lá parece do Philidor aqui, acaba não sendo o mate do Philidor porque a torre não tem como capturar a dama, mas mesmo se pudesse capturar, levaria mate, né? Então aqui tem sequência de mate, galera, né? Então, por isso que não daria pra jogar, por isso que o melhor lance seria bispo F1 e depois de cavalo G4 não capturar a torre, e sim as brancas teriam que achar o lance F6 aqui, olha que posição complicada, único lance. E depois de dama E8, sim, aí sim trocaria aqui peças e jogaria qualquer outra coisa, e aqui com chances pros dois lados, amenizou o ataque, tá? Mas o Erigaisi fala, vambora, eu quero ver o que você tem pra me mostrar. Joga bispo por torre, dama por E3 cheque, rei F1. E aqui é o seguinte, galera, olha que posição especial, que partida interessante, que partida incrível aqui do Magnus Carlsen contra o Erigaisi. O Magnus Carlsen gostaria muito de jogar cavalo G4 nessa posição. Por quê? Cavalo G4 ameaça mate aqui e ameaça mate lá. São duas ameaças de checkmate. Dá pra parar essa ameaça? Dá, brancas jogam e ganham. Brancas tem mate em 3 aqui. Esse aqui é o incrível da posição, né? As brancas aqui teriam cavalo C6 com cheque. Não pode mexer o rei. Qualquer lance que o rei for, torre D8 vai entregar checkmate no próximo lance. Teria que capturar o cavalo, mas aqui tem mate em 2 lances, ó, torre cheque, seguido de dama 6, checkmate. Então o incrível dessa posição que começou com o lance E3, é que o único lance depois de bispo F2 é dama E7, e depois de bispo toma, dama toma e rei F1, as pretas só tem mais uma vez um lance, só um lance, todos os outros perdem. E o Magnus Carlsen encontra esse lance cavalo D5, de 4 em D5, a princípio esse lance não faz muito sentido, a partida seguiu com bispo por D5, e agora o Carlsen joga cavalo G4, galera. Qual que é a diferença? O Magnus Carlsen colocou um cone aqui nessa coluna. Quando ele joga o cavalo aqui em D4, é pra bloquear a coluna. Ele tá entregando mais uma peça e o Magnus Carlsen com uma torre a menos nessa posição, joga o lance cavalo G4 e aqui o Erigaisi tem que abandonar.
ele tem que abandonar porque ele não consegue lidar com as duas ameaças de checkmate, dama em F2 e cavalo por H2. Ele teria que jogar um lance como dama E8 para tirar a dama, único lance, para não levar mate. E aqui as pretas estão completamente ganhas, né? Aqui uma dama para cima de uma torre é vantagem, fora o rei exposto e tudo mais. Uma posição completamente vencedora aqui para o Magnus Carlsen, né? Então, assim, uma partida bizarra de linda aqui do Magnus Carlsen. E é incrível realmente o poder, né, do campeão mundial para poder fazer esse lance E3, essa sequência aqui ela é única, né? E achar esse lance de arremate, cavalo de 4 em D5, botando o cone para poder jogar cavalo G4. Isso aqui é uma poesia sem fim, uma pérola aqui que aconteceu entre Magnus Carlsen e Uri Geise na final, né? Magnus Carlsen venceu 2 partidas, empatou uma, não precisou jogar a quarta. Partida, portanto, Magnus Carlsen venceu o match no primeiro dia da final e amanhã a gente vai ter o segundo dia aí da final para dar ao vencedor, né? E aqui 92% de precisão pro Carlsen, o computador não deu nenhum lance brilhante, eu daria uns 3 ou 4 aqui, todos que eu mostrei para vocês, E3, dama E7, né? Cavalo em D5, cavalo G4, todos brilhantes, o computador não sabe de nada, né? Então aqui uma partida genial aqui do Magnus Carlsen e sai na frente, né? Aparentemente com facilidade, né? Aparentemente com uma facilidade inexplicável para ganhar do Uri Geise, que eliminou tanta gente para estar aí nessa final, né? E o Magnus Carlsen faz assim com o dedo e vence, né? Um negócio incrível. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo da partida. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!